Empresários à beira da quebra podem ter seu negócio preservado. Acredito que essa informação é muito útil para os momentos de crise, como no caso da pandemia da Covid-19. Quer saber um pouco mais sobre crises e recuperações empresariais de forma básica e rápida? Fica nessa videoaula que eu vou te contar um pouco mais sobre. É sabido por todos que o mundo vem enfrentando uma das maiores crises de saúde de todos os tempos. Por óbvio, em razão da pandemia da Covid-19. O número de doentes e de falecidos será um montante incalculável. Nesse cenário e diante das recomendações, tanto da Organização Mundial da Saúde, como também do governo federal e estadual, também se amplia e se consolida uma grave crise econômica, que afeta principalmente os pequenos e médios empresários. Para um exemplo, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas calcula que a taxa de desemprego do Brasil vai poder variar de 11,6% para 16% só nesse segundo trimestre. Caso o cálculo se concretize, 5 milhões de pessoas podem perder seus empregos em 3 meses. Serão mais de 17 milhões de desempregados no Brasil. Diante disso, grandes empresas já estão se movimentando para que as consequências dessa crise sejam as menores possíveis. Por exemplo, podemos citar a Ambev, que está investindo de maneira expressiva, de maneira maciça, no marketing do patrocínio das famosas lives dos cantores sertanejos, por exemplo, além da produção de mais de 500 mil unidades de álcool em gel, estampados com a sua marca, na distribuição em hospitais. Os principais bares e restaurantes, por outro lado, estão usando tecnologia de aplicativos, como, por exemplo, iFood, Rappi e Uber Eats, para manutenção das suas atividades por meio de entregas a domicílio. Mas grande parte dos empresários não puderam ver na crise uma oportunidade. E é disso que falaremos hoje, de forma técnica e jurídica, certo? Primeiro vamos falar sobre a crise empresarial. A doutrina de direito empresarial diferencia a crise empresarial em 3 tipos: econômica, financeira e patrimonial. Talvez você esteja ou conheça alguém em uma dessas situações, infelizmente. Vamos lá. A crise vai ser econômica quando resultar de uma retração considerável nos negócios desenvolvidos pela sociedade empresária. Senhores, o que isso significa? Ao enfrentar uma crise econômica, a empresa se torna deficitária, ou seja, perde a sua lucratividade e passa a ser uma fonte só de prejuízos, entende? Isso ocorre, por exemplo, quando há uma defasagem tecnológica ou quando há um aumento exagerado dos custos dos insumos que você utiliza, ou também, por exemplo, quando os preços dos produtos ou dos serviços sofrem uma queda acentuada nos mercados em que o empresário opera. Entende? São todas essas causas de crise econômica.
quando corretamente identificadas, são enfrentadas com medidas que restabeleçam a lucratividade e a viabilidade da empresa. Crise econômica. Agora, quando a crise se caracterizar como uma crise de liquidez, ou seja, num desequilíbrio do fluxo de caixa do empresário, a crise empresarial será financeira. Nesses casos, embora a atividade empresarial ainda produza lucros, o empresário não consegue honrar com seus compromissos de forma pontual. Por exemplo, a incompatibilidade entre os vencimentos de suas contas a pagar ou a receber. Um exemplo clássico. Nessas situações, o empresário precisa de encontrar alguns meios de reorganizar o seu fluxo financeiro, de modo a manter um crédito na praça. Porque se não fizer isso, não tem viabilidade o seu negócio. Crise financeira. Por fim, a crise é patrimonial quando corresponder à insuficiência de bens no ativo para satisfação do passivo. Como assim? Embora eu tenha um estágio de extrema gravidade, isso não significa que a crise patrimonial é irreversível. Sua superação pode ocorrer mediante aumento do capital social ou adoção de medidas que proporcionem a obtenção de lucros capazes de reverter o patrimônio negativo. Entende? Ou, em outras palavras, vamos ficar um pouco mais claro, restabelecer a superioridade do patrimônio ativo, ou seja, bens e direitos, em relação ao patrimônio passivo, obrigações e dívidas. Aumenta o ativo e diminua o passivo. A verdade é que a crise empresarial da Covid está se desenhando numa junção de todas essas crises, econômica, patrimonial, financeira. E adianto, a recuperação empresarial, tema dos comentários dessa aula, serve para todas essas crises citadas. Todas. Ok? Vamos entender um pouco mais sobre a recuperação. Já te adianto que a ideia de recuperação judicial, baseada mesmo no princípio da preservação da empresa, tem pelo menos aí uns 15 anos no ordenamento jurídico brasileiro. Foi um instituto que demorou a ser experimentado pelo judiciário, mas hoje é visto como uma boa prática. Recuperar. Recuperar significa readquirir, reconquistar, reaver. A palavra traz um sentido de restauração. A lei optou pela denominação recuperação empresarial, precisamente para designar o reestabelecimento da normalidade da atividade econômica. Poderia ter escolhido reorganização ou até mesmo reestruturação, daria no mesmo. É então um procedimento preventivo para evitar a quebra. A ideia moderna do direito empresarial percebeu e entendeu que compensa muito mais uma empresa preservada e aberta do que quebrada. E já adianto, tá? Diferentemente da falência, a recuperação da empresa não termina e se esgota com o pagamento das dívidas do empresário. Não é isso. A falência é isso, mas a recuperação não. É de verdade uma tentativa de solução para a crise de um empresário. Ou seja, a recuperação tem por objetivo principal proteger a atividade empresarial. Ela visa então evitar uma quebra completa. É um último importante respiro. A recuperação empresarial pode ser então de 3 tipos, senhores. 3 tipos. Pode ser judicial, diante e perante um juiz. Pode ser extrajudicial, de forma administrativa.
E o terceiro tipo serve para microempresas e empresas de pequeno porte. É uma recuperação, diria eu, especial. Uma recuperação simplificada. Uma recuperação menos burocrática. Aqui vale uma nota, tá? Quem pede recuperação empresarial é o próprio empresário. Ao formular um pedido de recuperação, o devedor ele está apenas dizendo o seguinte, tá? Quero deixar de descumprir com meus débitos. Quero voltar a cumprir. Se vocês, fornecedores e credores, me ajudarem, eu consigo voltar. Cabe aos credores do empresário dar ou não um sinal verde para recuperação. Entende? Primeiro, os credores verificam se realmente a empresa do devedor é viável. Se ela é viável. Depois, analisam se o modo da recuperação proposta atende suas expectativas enquanto credores. Se sim, se a proposta atende, então os credores concordam com o plano de recuperação. Já eu te conto sobre isso. Mas se os credores acham que a proposta do empresário não é boa, ou seja, que o plano de recuperação não é bom, eles podem propor um plano alternativo. Entende? Mas, se definitivamente os credores acharem que o plano não atende nada, eles rechaçam a proposta de recuperação. Nas três hipóteses, os árbitros da recuperação são os credores. O juiz apenas homologa, assina embaixo. Entende? Para aqueles empresários mais antigos, para aqueles empresários mais experientes que possam estar vendo esse vídeo, ou algum aluno meu, com conhecimento de causa nessa temática, sabe que existia na norma anterior a figura da concordata, com uma finalidade bem próxima. Mas uma coisa é fato, senhores, a recuperação é muito melhor. Nela, os credores não se restringem a concordar com uma proposta. Não se resume ao papel de enfrentar no escuro o dilema descrito. Podem conhecer a verdadeira situação do empresário devedor. Podem verificar se há mesmo uma insolvência econômica e patrimonial. Podem conceder a oportunidade de recuperação. Por quê? Porque vão participar dela. Os credores passam a ser sujeitos ativos da recuperação empresarial. Na verdade, o processo de recuperação, tanto judicial como extrajudicial, é uma intervenção dos credores na empresa, a pedido do próprio empresário. O devedor deseja readquirir a capacidade de pagar os seus credores e eles querem receber. Se além disso a empresa sobreviver, melhor, pois vão ganhar o mercado e a sociedade, ganham todos. Os credores na recuperação tornam-se os árbitros da sobrevivência ou não da empresa do devedor. Entende? A recuperação empresarial pode até ser considerado um ato de humildade por parte do empresário. Mas além disso, é uma inteligente solução, porque o mercado deve ser de mercadores o que eles fazem dele. Então, não simplesmente o resultado de um processo judicial ou de uma presunção. Um bom mercado demanda bons mercadores. Para encerrar, eu vou comentar sobre o plano de recuperação, ok? O plano que deve ser apresentado aos credores. O que deve e pode conter nesse plano? É a pergunta que eu vos faço. Ele é dividido em 3 partes. Tem que demonstrar que a empresa é viável, ok?
tem que trazer um laudo econômico e um inventário dos bens e patrimônios da sociedade. E tem que ter no plano um detalhamento dos meios de recuperação, certo? Mas quais são esses meios de recuperação? A lei traz 16 formas possíveis e ainda deixa em aberto que outros meios podem ser pensados pelo empresário. Vou passar para vocês alguns exemplos, tá? 1. Concessão de maior prazo e condições especiais para pagamento das obrigações que já venceram ou que ainda vão vencer. Segundo exemplo, venda parcial dos bens da empresa. Terceiro exemplo, redução salarial, compensação e redução de jornada de trabalho, mediante acordo ou convenção coletiva. Quarto, alteração do controle da sociedade. 5. Administração compartilhada. Bom, meus caros, essa foi a primeira aula de recuperação empresarial. Ela tem um viés e um pano de fundo para a Covid, mas foi para poder trazer uma base para vocês sobre recuperação. Voltaremos a conversar sobre isso, ok? Se inscreve no canal, deixa um like e um forte abraço. Até a próxima aula de Direito Empresarial.